Muito bom dia, obrigada pela presença. Meu nome é Ana Carla Fonseca, também conhecida por Cainha. Eu sou sócia-diretora da Garimpo de Soluções, junto com o Alejandro Castanhé, que fará a mediação. E nós assinamos pela concepção e curadoria do projeto. É um prazer tê-los aqui, vários rostinhos conhecidos, muitos amigos, reencontros, e outros que se unem a nós. Este é um espaço por excelência dentro da proposta do Farol. A propósito de gravação, eu só gostaria de salientar que a gente filma, depois a ideia é subir o vídeo, para quem não tiver podido participar com a gente, em especial os colegas de fora, que ficam sempre pesarosos de não conseguirem participar de tudo. Se alguém tiver um problema em aparecer na filmagem, por favor, avise. Depois a gente dá um toque para o pessoal da Búfalos, que faz a produção dos vídeos. Eu tenho muito carinho por esse nosso encontro de hoje, porque é o que diz respeito a nós todos, as safras que por aqui estão vindo, e há projeções de mundo, né? Porque a gente vai discutir o trabalho em excelência, não só o trabalho como remuneração, mas também o que dá satisfação para a gente, o futuro do trabalho, para onde caminha a humanidade, enfim, tem aí várias questões quase filosóficas associadas a esse tema. E, por conta disso, o Diálogos Startupeiros, que é este projeto em questão, depois eu falo ao final de um outro que vocês também vão amar, se já não conhecerem, a gente sempre reuniu uma startup brasileira e uma startup de algum outro canto do mundo sobre uma temática específica. E dá um trabalho enorme não encontrar startups incríveis, mas selecionar uma só dentro desse conjunto de experiências tão inspiradoras como as que as temáticas oferecem. E a gente teve aí a gratíssima satisfação de reunir dois colegas, que já são colegas, que representam muito essa mudança no mercado de trabalho e caminhos possíveis e valorização de pessoas. Então, a gente está muito satisfeito por ter conseguido trazer esses dois grandes nomes para cá, e já aproveito para chamá-los. O Morris Litvak, que é o nosso colega brasileiro, é graduado em Engenharia de Software, é CEO e fundador da Mature Jobs. É uma empresa que, como vocês verão, tem por foco ajudar as pessoas maduras. Eu já adoro esse nome, né? As pessoas maduras, as pessoas experientes, as pessoas que têm muito a agregar dentro da plataforma. Uma plataforma que a gente conheceu assistindo entrevistas, lendo a respeito, depois conheceu o Mauro e se encantou mais ainda, e que não tem, enfim, limites, porque eu acho que, efetivamente, como a gente revisita, inclusive, o espaço que a gente tem dentro da sociedade. Então, Morris vai contar para a gente mais da Mature Jobs. E queria chamar também Luiz Sotomayor. Luiz é nosso colega que vem do Porto e fez um esforço incrível para estar com a gente. Para vocês terem uma ideia, ele chegou praticamente de madrugada, ontem de madrugada, e vai embora agora à tarde. Então, ele realmente está fazendo uma ponte aérea Porto-São Paulo. Mas, para dar para a gente prazer de participar, ele tem vários chapeuzinhos ao longo dessa trajetória, engenheiro florestal por formação, enfim, teve MBA em gestão, trabalhou para um monte de empresas, e tem o bonito também, vocês vão perceber, cada uma das startups tem uma narrativa de vida muito bacana por trás, né? O motivo pelo qual a startup surgiu, que eu acho que é muito do que nos inspira também a buscar outros caminhos. E o Luiz, enfim, depois de 20 anos de carreira, resolveu lançar uma comunidade chamada Talent Portugal, da qual ele vai falar mais para a gente, que reúne justamente outras lógicas de possibilidades de buscas de casamento entre talentos e oportunidades de trabalho. E, para fazer a mediação, eu queria chamar o Alejandro Castanhé. Não é o Luiz Weffer, como vocês veem ali. O Luiz é um outro colega querido que foi chamado por um conselho da empresa em Londres, justo este fim de semana. E o Ale, que é curador, enfim, projeto Conhece Tudo de Trás para Frente, vai ser o nosso supermediador. O Ale é sócio-diretor da Garimpo. Temos uma mesa trinacional, porque ele também é importado. É argentino, mas a gente não vai falar de Copa, então está tudo bem. E, dentre outras questões, ele é co-organizador no Brasil da Creative Business Cup, que é uma Copa de empreendimentos criativos que a gente vai lançar, inclusive, esta semana. É uma Copa Mundial, a gente organiza no Brasil a etapa nacional, voltada a todos os empreendimentos de até 4 anos nos setores criativos. O campeão depois representa o Brasil na Dinamarca, na final. Eu vou depois deixar o link para quem tiver interesse, vai ser bem bacana, segundo ano já que a gente faz isso. Então, boas-vindas aos três, muito obrigada pela presença de todos. Ale, agora é contigo. Obrigado, Cainha. Bom dia. Só para lembrar, a Argentina perdeu contra o campeão. Não sei, o equipinho da região acá. Sejam bem-vindos para outro ciclo mais de Farol Santander. Isso é bom.
falar de trabalho, falar em um espaço que justamente o mote é empreendedorismo, trabalho, diversidade. Micrófono brasileiro. Isso, não gosta de argentino. Tan emblema que, com a cidade puxante como é o empreendedorismo, como é o Farol Santander, isso também a necessidade de falar de trabalho. E a gente convidou, como dentro do que é o diálogo de startupeiros, esse diálogo que é a necessidade de ter com distintas regiões do mundo, esse mundo que cada vez tenta trazer e levar talentos para como se está trabalhando em outros mercados, com outras temáticas diferentes, mas sempre pegando também o trabalho. A gente vai ter cada um vai ter uma apresentação de 30 minutos e depois a gente vai fazer umas pequenas considerações e depois deixa aberto para todos vocês que possam perguntar, ou seja, se querem ir preparando suas perguntas, tanto para Maurice como Luiz Sotomayor, vai ser para depois. Começamos lá. Vamos, Luiz? Obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Aproveitar a oportunidade para conhecer hoje o Farol, nunca tinha vindo aqui, então conhecendo aí com o pé direito, muito legal. E acima de tudo, acho que é muito importante trazer esse tema, né, cada vez mais para esse tipo de debate, porque a gente sabe muito bem a importância de falar sobre essa questão das pessoas mais maduras no mercado de trabalho. Apesar disso, são poucas as iniciativas, então a gente sempre fica feliz com esse tipo de convite. Bom, eu vou contar um pouco do projeto, como que tem sido, né, até agora aí o andamento, mas como a Carla falou, né, veio de uma história pessoal que acho que é legal contar, porque geralmente histórias de startup começam assim, né, um problema que você identifica a partir de uma história pessoal. E no meu caso, eu fui muito inspirado pela minha avó, a mãe do meu pai, dona Aquila, que ela trabalhou até os 82 anos. E um dia, indo para o trabalho, com essa idade, super bem, super ativa, ela caiu na calçada, se machucou. E aí, por isso, ela parou de trabalhar. Porque acho que se não fosse isso, ela não ia parar nunca. Era uma pessoa realmente muito ativa, fazia voluntariado, além desse emprego que ela tinha. Bom, e aí ela não tinha planejado parar, muito menos de uma hora para outra. A partir do momento que ela passou a ficar em casa o dia inteiro, né, praticamente sem fazer nada, a saúde dela decaiu muito rápido. E aí foi uma coisa que eu acompanhei de perto, então, né, porque eu vi ela desenvolveu Alzheimer, tudo isso, e ela faleceu em 2013 com 91, que foi a época que eu estava num momento meio que de transição de carreira, porque eu tinha acabado de vender a empresa que eu tinha com meu pai antes, e já estava pensando em fazer alguma coisa que tivesse um pouco mais de sentido, de propósito. E aí os pontos foram se ligando, eu já gostava desse assunto, já tinha feito um trabalho voluntário numa casa de repouso. Mas aí, em 2015, quando eu saí definitivamente dessa empresa, que foi quando a crise tinha estourado, eu comecei a conhecer muita gente que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que ela, com 50, 60 anos, sofrendo por não terem oportunidade de trabalho e ficando deprimidas, se sentindo inúteis. E aí eu fui pesquisar e vi que não tinha nada sendo feito a esse respeito, nem por governo, nem por empresas, pouca gente estava olhando para isso. E aí até contar uma história rapidinha que é interessante, porque foi meio que o que falou, olha, realmente tem que partir para isso. Nas pesquisas que eu estava fazendo, eu estava me cadastrando em todos os sites de emprego, né, os principais, e colocando lá que eu tinha 60 anos. E num dos principais, quando eu coloquei a idade, apareceu uma caixinha, um pop-up, dizendo: para pessoas mais maduras, entre parênteses, acima de 45 anos, sugerimos ocultar a idade. Pois é inacreditável, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, não, realmente alguma coisa está muito errada, porque o preconceito já começa no cadastro, né? E as pessoas falam, não, porque eu mando centenas de currículos, não recebo sequer um contato para entrevista. E aí eu vi que tinha uma oportunidade de negócio e de impacto, porque muita gente já estava sofrendo com isso, e ia ser cada vez mais. Então, assim começou a Mature Jobs há pouco mais de 3 anos. Então, antes da gente entrar mais a fundo na Mature Jobs, é legal a gente ver o contexto que a gente está vivendo, né? Então, esse gráfico ele mostra a inversão da pirâmide etária, que hoje se fala muito, questão da reforma da Previdência, a gente agora sabe que o Brasil está envelhecendo, mas não é de hoje. Então, esse gráfico mostra a mudança, né, de 2000 para 2035, que era uma pirâmide,
está virando uma pera já. Então, a gente já está no meio desse caminho. Não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo e muito rápido. Essa semana saiu a pesquisa do IBGE atualizada, e aí estava na capa de todos os jornais, acho que na quinta-feira, essa questão, que o Brasil em breve vai ter mais idosos do que crianças, tudo isso. Então, é uma coisa que a gente está vivendo, e todas as projeções de envelhecimento da população no Brasil são sempre ultrapassadas, porque está acontecendo muito mais rápido do que a gente imagina. E a questão da reforma da Previdência, que já está sendo discutida há um bom tempo, mas ainda tem muito pano para manga, né? Deixaram esse pepino para o próximo governo, provavelmente. A gente sabe que alguma coisa vai ter que ser feita, né? Muito polêmico, mas vai ser feito. Só que a questão é que esse assunto ele expôs muito a questão que a gente vai ter que trabalhar mais, não só por causa da Previdência, mas porque a gente está vivendo mais. Então, a gente não vai querer parar. Primeiro, a gente talvez não vai poder parar, porque a gente vai precisar cada vez mais renda, né, para poder viver por mais tempo, e a gente também quer ser produtivo, quer se sentir útil. Então, esse assunto está muito na mídia agora, né, de que a vida continua depois de 50, a vida profissional, né, principalmente. Há 50 anos, praticamente, a gente está ainda na metade da vida, se for pensar nas crianças que estão nascendo hoje, né, facilmente vão chegar ao passar dos 100 anos. E muitos casos de novas formas de trabalho, né, estágio para idosos, a gente nem usa o termo idoso, né, no caso da Mature Jobs é 50 a mais, agora a gente fala que são os matures, né, que foi como os nossos usuários começaram a se chamar. E o fato é que tem, né, esses novos programas. Dessa reportagem, inclusive, ele foi inspirado do filme O Senhor Estagiário, que é um filme maravilhoso, quem não assistiu, assista, com Robert De Niro, que trata justamente dessa questão, né, e mostra lá ele com a experiência de vida dele, o que ele agregava numa startup. Então, é muito legal. A questão é que a gente tem que lembrar de tratar da questão etária como diversidade, né? As empresas, hoje em dia, falam muito de diversidade corporativa, têm metas de diversidade, tudo isso, e se orgulham muito de ter sempre nas suas equipes já pessoas com deficiência, negros, LGBT, a questão do gênero, tudo isso. Mas, quando você vai ver a diversidade etária, ainda é uma questão muito nova, que muitas vezes nem entra nessa agenda de diversidade corporativa das empresas. Então, a gente provoca muitas empresas falando, olha, não adianta você ter aí toda essa diversidade, só que todo mundo jovem, né? Porque, de alguma forma, eles vão pensar parecidos, porque hoje é comprovado que a diversidade traz inovação para as empresas. Então, a diversidade etária é algo que tem que entrar, porque também é uma estratégia para as empresas. As empresas vão vender seus produtos e serviços cada vez mais para o público mais maduro, se a população está envelhecendo. Então, não adianta eu ter só jovens dentro de casa. Então, a gente tem que estar muito ciente de que a diversidade etária faz parte de toda a diversidade e tem que ser incorporada. Só que também tem essa questão do desemprego. Essa pesquisa de 2015, então, com certeza esse número já é bem maior, que diz que tinha, né, no Brasil, nessa época, 5,5 milhões de pessoas autônomas ou desempregadas acima de 50 anos. E hoje em dia a gente tem a geração nem adulto, né, o nem jovem, que já se fala há muito tempo, que nem trabalha, nem estuda. Eu estou me sentindo mal de dar muitas costas para vocês, deixa eu virar um pouco aqui. Ou que nem estuda, nem trabalha, jovem, agora eu tenho nem adulto, que nem está aposentado e nem está trabalhando. E isso gera uma questão de também depressão, da pessoa não se sentir útil, né, não se sentir produtiva. Isso pode trazer problemas de saúde, mas é algo que está crescendo muito no Brasil. E esses números que já estão desatualizados, conforme a última pesquisa do IBGE, hoje não são 20, são 30 milhões de idosos já no Brasil, e já são mais de 50 milhões de pessoas acima de 50 anos. Ou seja, 1/4 da população brasileira já tem 50 anos ou mais. O Brasil vai ser, em breve, provavelmente antes de 2020, já vai ser esse 6º país mais envelhecido. E, segundo a PwC, em 2040, 57% da força de trabalho do Brasil vai ser composta por pessoas com 45 anos ou mais. Ou seja, completamente diferente do que a gente está acostumado a ver hoje nas empresas, onde é muito comum você encontrar CEOs, diretor com 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, né, mas média de idade, geralmente, das empresas costuma ser até menos de 30, principalmente se pensar em empresas de tecnologia, né? Então, as empresas não estão se preparando ainda para essa nova realidade que vai acontecer em breve, né? Então, o Brasil
vai ser um país muito envelhecido. Então, dentro desse contexto, dessa história pessoal que eu contei, que eu criei a Maturi Jobs há 3 anos, primeiro com a ideia de fazer a ponte, conectar os profissionais acima de 50 anos com empresas, e a gente faz isso até hoje, mas logo a gente percebeu que não adiantava fazer só isso, porque as empresas muitas vezes não estão preparadas para receber esses profissionais. A gente já teve muitos casos de sucesso, mas também teve casos de fracasso, onde geralmente a empresa fala, os nossos gestores, os nossos líderes não estavam preparados e por isso que não deu certo. Os dois lados têm que estar preparados, né? Tanto a empresa quanto o profissional 50+ também tem que estar preparado, porque hoje em dia o mercado de trabalho, a forma de trabalhar mudou muito, né? Então, gestões mais horizontais, equipes com muitas gerações, então o mais jovem, o mais velho, muitas vezes ele vai ser gerido por uma pessoa muito mais nova, isso é um desafio para os dois lados, a questão tecnológica nem se fala, então são vários fatores que também precisa fazer com que o profissional esteja preparado para isso. Então a gente vem fazendo trabalho com empresas, criar uma conscientização, como a empresa se prepara para depois receber esses profissionais, e com os profissionais, atualização, autoconhecimento, orientação, capacitação, tudo isso. Porque só fazer a ponte realmente muitas vezes não funciona, né? Então a gente criou a plataforma para automatizar essa parte de recolocação, que no começo era muito manual. A plataforma tem pouco mais de 2 anos. E aí, desde o começo, a gente criou o blog com artigos para trazer conteúdo, justamente para mostrar para as pessoas também outras formas de trabalho além do emprego. Porque a gente sabe que não adianta que não vai ter emprego para todo mundo, nem para o jovem. Hoje não é só por uma questão econômica que a gente está numa crise que não tem emprego. É porque, e além disso, tem o preconceito etário, que também, de alguma forma, tende a diminuir, porque a população está envelhecendo, não tem outro caminho, mas a forma de trabalho está mudando. Então, o emprego tradicional vai existir cada vez menos, né? Então, como que essas pessoas que foram educadas para trabalhar sempre dentro de uma empresa, a vida inteira, depois se aposentar e parar, vão fazer para continuar, porque não estão longe ainda de parar, mas talvez não vão conseguir um emprego por causa desses fatores todos, enquanto que para o jovem é muito natural hoje em dia você ser um freelancer, você trabalhar por conta própria, mudar de profissão e tudo isso. Para quem tem 50, 60 anos ou mais, não é tão natural assim. Então, a gente tem trazido conteúdo para falar sobre isso, com cursos, eventos, palestras, webinars. E lógico, falar sobre isso com as empresas, como que esses profissionais podem contribuir, porque tem muitas formas, só que as empresas muitas vezes não enxergam, né? Então, tem uma pesquisa aqui que eu trouxe, que é da PwC, que foi feita com executivos de grandes empresas do Brasil, perguntando os principais benefícios desses profissionais mais maduros. E eles falam maravilhas. Então, o comprometimento, a responsabilidade, a experiência, a diversidade, cultura corporativa, são mais confiáveis, equilíbrio emocional, tudo isso que a gente sabe, né? A gente vendo já faz muito sentido logo de cara. E a gente sabe que realmente eles agregam muito nisso. Só que, por outro lado, as empresas ainda não contratam, né? Eles dizem tudo isso, mas, segundo uma pesquisa que a Great Place to Work fez, das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, 5% dos trabalhadores têm 50 anos ou mais, e é um número que tende a não aumentar nos próximos anos. Então, né, como é que faz? São ótimos, mas eu não contrato. Por quê? Tem muitos mitos, né? O preconceito etário ele é formado por mitos que têm que ser quebrados. Então, é algo que tem que ser discutido. O fato é que hoje não dá para fugir desse assunto. Então, a gente tem que entender quais são esses mitos, né? Por que existe esse preconceito, por que o Brasil tem essa ideia de que o jovem ele é muito melhor, que ele faz as coisas mais rápidos, que a pessoa com 40, 50 anos já não serve mais no mercado de trabalho, se a gente sabe que com 40, 50 anos muitas vezes você está no auge, né, da sua capacidade. Então, algumas coisas que a gente levantou nas nossas conversas, isso não é um dado estatístico de pesquisa, mas as empresas falam para a gente, né? Muitas vezes as empresas têm dúvidas. Então, será que essa pessoa vai ser mais cara? Será que ela está aberta a ganhar menos, a ter uma função abaixo do que ela fazia antes? Será que essa questão de subordinação, né? Será que ela vai realmente respeitar a forma como a gente funciona aqui, que é mais horizontal, ou que ela vai
conseguir atender uma pessoa que é mais jovem que ela. A questão do convênio médico sempre é uma coisa que acaba pesando, que as empresas perguntam. Por outro lado, o absenteísmo ele cai com pessoas mais velhas. Tem um slide que eu acho que eu não trouxe aqui, mas tem dois cases interessantes que eu costumo mostrar. Um do grupo DASA, aqui no Brasil, que diminuiu em, acho que 40% o turnover, quando ele contratou pessoas com mais de 40 anos num determinado contexto lá. E o absenteísmo também caiu. A gente acha que quem é mais velho vai faltar mais porque fica doente, não sei o quê. Não, é o contrário. O mais velho ele é mais comprometido, ele deixa para fazer consulta, esse tipo de coisa fora do horário comercial, né? O jovem realmente hoje em dia tem o preconceito, o comprometimento é diferente, porque o jovem ele quer ter várias experiências. Não é que ele não seja comprometido, mas ele tem muitas possibilidades que ele quer testar, né, para ver o que realmente quer fazer. É um outro momento de vida, né? A questão da tecnologia, que sempre pesa. Hoje, a tecnologia está em todos os lugares de trabalho, a legislação, então empresas não sabem muito bem como funciona a questão de período pré-aposentadoria, que não pode demitir, pode, como é que funciona. Enfim, são questões que a gente traz para a reflexão, né? Não existe resposta certa ou resposta errada, mas muitos são mitos que são quebrados com casos reais que a gente tem visto por aí. Então, tem que quebrar paradigmas mesmo, porque a gente é um país já maduro e vai ser cada vez mais, e não dá para ficar só no olhar para os jovens, mas a gente tem que entender que esse é um desafio novo e grande para as empresas, porque é a primeira vez na história, basicamente, da humanidade que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, 4 ou até 5 diferentes gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho, né? Para as empresas lidar com isso não é fácil, porque são gerações que têm vontades diferentes. Então, como que ela faz para conseguir integrar essas gerações? A gente fala muito do diálogo intergeracional, a integração entre os mais velhos e os mais jovens, que é fundamental para que isso dê certo. Então, a empresa tem que criar esse ambiente de integração intergeracional, porque senão, se as gerações não se conversarem, não vai dar certo. Então, o mais velho que está lá, que a empresa realmente fez questão de contratá-lo, se ele não se integrar com o jovem, ele vai acabar ficando desatualizado, ele vai acabar ficando de lado. Muitas vezes ele vai querer sair, né? Então, o jovem também tem que estar aberto, entender que ele tem muito para aprender com o mais maduro e vice-versa, né? Porque a riqueza que essa troca traz é enorme. Mas precisa ser... As empresas têm que gerar esse ambiente, né, para que essa troca role. Então, alguns números da Mature Jobs, como a gente está hoje. São 75 mil pessoas cadastradas no Brasil inteiro, os profissionais. 700 empresas que já usaram a plataforma para publicar vaga, para buscar profissionais no nosso banco de dados. 32 mil candidaturas, foram quase 1.000 vagas publicadas. E a gente tem uma grande visitação, tudo orgânico. A gente nunca investiu em divulgação, em publicidade, então a gente tem muito boca a boca. Hoje em dia todo mundo conhece alguém que tem 50, 60 anos que está buscando trabalho. No começo eu tinha que contar a história, quando eu contava o que eu fazia, as pessoas perguntavam, mas por que você está fazendo isso? Você é jovem? Que tem? Aí eu tinha que contar toda a história da minha avó e tal. Hoje em dia eu mal começo a falar, a pessoa fala, vou indicar para o meu pai. Nossa, vou falar para minha mãe se cadastrar, para minha avó, minha tia. Porque todo mundo conhece alguém que está nessa situação, precisando de renda, de ocupação. Então, isso tem acontecido muito naturalmente, além da mídia estar tratando muito desse assunto, né? A questão é que muita gente entra lá só querendo emprego, né, focado em emprego, e se frustra, porque o número de vagas é muito pequeno ainda, e também as vagas estão muito concorridas. É por isso que a gente tem falado muito de empreendedorismo, novas formas de trabalho, atualização tecnológica. E aí a gente identificou, basicamente, 4 perfis dos matures, que eu falei, né, que são esses nossos profissionais 50 a mais. Quem que são essas pessoas? São, em média, pessoas aí de 50, 60 anos, um pouco mais, que, né, dentro do nosso contexto, classe média, que tem boa formação, mas que estão fora do mercado já há algum tempo, que tentaram voltar para o mesmo tipo de emprego e não conseguiram, e agora estão tentando se reinventar profissionalmente. Então, o que eles querem, né? Esses 4 perfis que a gente identificou, uma boa parte ainda quer emprego, que realmente está lá, cabeça dura, e vai até algum momento vai ficar buscando emprego. Tem quem já está querendo empreender,
E a gente tenta desmistificar muito o que é empreender para essa geração também que muitas vezes vê empreender como algo que você precisa investir um valor grande de dinheiro, abrir uma franquia, esse tipo de coisa. E empreender hoje é muito diferente, né? Você tem várias formas, empreender individualmente, inclusive usando a tecnologia, você muitas vezes nem precisa de investimento nenhum. Pessoas que estão precisando de orientação, então tem muita gente lá que está perdida, que não sabe muito bem o que quer, ou que queria uma coisa, viu que aquilo não vai rolar, então precisa de uma ajuda, um coach, uma mentoria, até uma ajuda psicológica muitas vezes, porque tem também aquele luto que muitos passam quando são demitidos nessa idade e aí não conseguem um emprego, então tem que passar por um momento que precisa de alguma ajuda. E quem está mais preocupado em ter uma ocupação, em alguma coisa social, não quer ficar sozinho, muitas vezes já está aposentado, a renda não é tanto um problema, mas ele quer se sentir útil, produtivo, ele sabe que tem muita experiência para passar, e o trabalho também traz uma vida social que é fundamental, né? Então, a gente tem feito muitos cursos, eventos, a gente fez um evento em março para 300 pessoas, que eu fiquei muito preocupado antes de lançar o evento se a gente ia conseguir encher um teatro para 300 pessoas, pagando, né? Não era caro, mas era pago. A gente vem fazendo já há um ano encontros mensais de networking, que são encontros um pouco menores. E aí, sem patrocínio, a gente lançou, logo depois do Carnaval, com menos de um mês de antecedência, esse evento. E falando, putz, não temos patrocínio, o evento vai ter que se pagar com os ingressos, então vamos arriscar, né? Morrendo de medo de não dar certo. E uma semana antes já estava esgotado, a gente teve overbooking, porque as pessoas estão procurando. Então, esse evento foi para falar sobre novas formas de trabalho para pessoas acima de 50 anos. Foi um dia inteiro de palestras, muito legal. E lotou, a gente viu que as pessoas estão buscando isso, estão procurando. Então, isso mostra que já estava mais do que na hora de trazer esse assunto, de poder levar conteúdo para esse público, né, que está realmente buscando, precisando. O networking que rolou lá foi incrível, assim como tem sido nesses encontros que a gente faz já há um ano em São Paulo, agora a gente já faz em Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, estamos vendo outros lugares, porque a troca que acontece entre essas pessoas é impressionante, assim, geram muitas parcerias, sociedades, negócios, pessoas veem que não estão sozinhas nessa situação, né, veem que tem outras pessoas passando pela mesma dificuldade, que eles podem se potencializar juntando as experiências, então tem sido muito bacana, isso está crescendo bastante, e a gente quer fazer um mix de online com offline, esse networking, essa troca, porque a gente já tem, hoje, a gente tem um grupo no Facebook, que chama Comunidade Mature Jobs, que quem não tiver pode entrar, é um grupo aberto. Esse grupo tem 16 mil pessoas lá, e foi lá que as pessoas começaram a trocar muito entre si, para depois a gente começar a fazer os encontros presenciais. Então, tem que ter as duas coisas. E aí a gente sempre traz palestrantes diferentes nesses eventos, que falam sobre temas como mudança profissional, empreendedorismo, autoconhecimento. Então, o que as pessoas querem saber é muito quais são as possibilidades, né, de trabalho para esse público. Eu diria que são todas. Talvez o trainee, o estágio, apesar que hoje em dia tem muita gente acima dos 50 anos também já fazendo faculdade de novo. Então, também a gente já teve vaga de estágio na plataforma para pessoas com mais de 50, 60 anos. Mas a gente tem falado muito do empreendedorismo, porque é uma saída, acho que, para qualquer idade, nesse contexto que a gente está no Brasil. Trabalha como autônomo, consultor, então as pessoas querem saber como eles vão se vender, como que eu me vendo sozinho, eu sei executar muito bem, mas eu sempre estive dentro de uma empresa, como que eu faço nesse novo contexto. Então, a gente também vai trazer na plataforma um lugar onde as pessoas possam oferecer os seus serviços, como freelancer. A gente fala muito de economia compartilhada, economia colaborativa. Então, o que é isso? Né, economia compartilhada, pensando no Uber e Airbnb, que todo mundo conhece, né, que você tem alguma coisa lá que pode te gerar uma renda, mas é muito mais do que isso. Hoje tem plataformas que você faz de tudo. Você pode desde ser um dog walker, vender comida na sua casa, até ensinar coisas. Tem uma plataforma que a gente estava comentando aqui que faz mediação online. E eles contratam pessoas para fazer essa mediação. E eles gostam muito das pessoas mais maduras. Qualquer um pode fazer mediação, mas tem um perfil que é preferido por essas empresas, né? Então, tem N possibilidades que hoje a tecnologia traz para você fazer trabalho, inclusive, de dentro da sua casa.
E são trabalhos que independem da idade, que não faz a menor diferença. Muitas vezes a plataforma nem quer saber a sua idade, esse tipo de coisa, quem que você é. O importante é que você faça o trabalho que precisa ser feito, né? Como o Uber, o Airbnb, por exemplo. Tanto faz. O Airbnb ele gosta muito, inclusive, dos hosts que são acima de 50, 60 anos, porque geralmente são os que recebem melhor. A gente tem uma startup que faz entrega de supermercado que prefere que os entregadores sejam matures, porque eles escolhem melhor os produtos. Na hora de entregar, eles têm aquele sorriso na cara, aquela calma, paciência, atenção com o cliente, tudo isso, né? Então, pensar nisso. A mentoria também é uma coisa muito legal. Hoje em dia tem muita mentoria voluntária, né, que pessoas com mais experiência dão a jovens empreendedores ou jovem que faz qualquer coisa, mas existe também mentoria paga, tem gente que começa voluntário e depois isso vira uma coisa paga, vira uma consultoria. Às vezes ele começa a dar uma mentoria para uma startup e isso abre portas para ele virar eventualmente sócio, né, ter uma participação, alguma coisa assim. Então a gente tem feito trabalho com startups para também unir, e tem sido muito legal. As startups que trabalham com a gente, muitas vezes falam, nossa, eu tinha uma ignorância, não é que eu tinha preconceito, eu nunca tinha parado para pensar sequer em trazer uma pessoa mais velha, e aí eu vi quanto essa pessoa pode contribuir, e já tem casos muito legais, realmente, de startups com pessoal da Mature, sem falar em trabalho voluntário, esse tipo de coisa, né? Então, tem muitas possibilidades. O próprio trabalho voluntário, como eu falei, mentoria, mas outras coisas também podem acabar trazendo opções que depois viram um trabalho remunerado. Então, eu nem sei como está de tempo, mas já estou terminando aqui. A provocação que a gente faz, dentro das empresas principalmente, né, mas para todo mundo, é que o futuro não é mais como era antigamente, parafraseando Renato Russo, porque quando a gente falava que o Brasil é o país do futuro, né, a gente sempre pensava o Brasil é o país do futuro, porque vai ser um país de jovens, né, um país jovem. Isso até há pouco tempo atrás se falava, hoje em dia não se usa mais, porque o futuro do Brasil é ser um país envelhecido, é ser um país realmente de pessoas maduras, como a gente viu aí nas estatísticas, nas projeções do IBGE. Então, a gente tem que entender que mudou essa dinâmica toda. Tem um médico que é muito especialista nesse assunto de envelhecimento, o Dr. Alexandre Kalash, e ele diz que a gente hoje vive a revolução da longevidade, que é uma revolução mesmo, que vai mudar, está mudando toda a sociedade, mas que é uma revolução silenciosa, porque a gente não vê acontecendo, não é uma coisa que faz barulho, não tem aquela representatividade que tem outros grupos, né, pensando em minorias, LGBT, que fazem protestos, esse tipo de coisa. Isso não, né, não tem. Então, mais que ele diz que daqui a 10 anos a gente vai acordar e vai perceber que o Brasil é um país envelhecido e que essa questão vai entrar como um tsunami na nossa sociedade, porque a gente não vai estar preparado para isso. Porque o Brasil, diferentemente dos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, ele ainda tem problemas muito básicos, muito estruturais para tratar, né? E não está olhando para essa questão, por mais que ela seja importante. Porque, por exemplo, a França, ela demorou mais ou menos 130 anos para dobrar de 10% para 20% a quantidade de idosos na sua população. 130 anos. Então, esses países foram envelhecendo ao mesmo tempo que foram enriquecendo e foram se desenvolvendo. O Brasil, essa mesma mudança de 10% para 20% no número de idosos na população, está levando 25 anos para acontecer. E a gente ainda está longe de ser um país desenvolvido. Então, a gente realmente não está preparado para isso, né? Vamos, de alguma forma, ter que lidar com isso. Mas é fato que isso vai afetar toda a nossa sociedade e o mercado de trabalho principalmente, né? E o que eu digo muito é que o preconceito etário é um preconceito universal. Quando a gente pensa, né, nas minorias que sofrem preconceito, porque ou a gente ou vai ser velho, né? Todo mundo quer envelhecer. Quem é que não quer envelhecer, né? Qual que é a alternativa a não envelhecer? Morrer jovem. Então, qual que é o sentido de eu ter preconceito com uma pessoa mais velha se eu quero ser uma pessoa mais velha, né? Mas aqui no Brasil, né, eu falo mais daqui porque é onde eu conheço mais esse contexto, mas eu acho que também é uma coisa que acontece em vários outros lugares, principalmente os países latinos, a gente tem essa visão do jovem e acha que a gente nunca vai envelhecer. Então, os jovens não olham para isso. E quando eu falo com o RH das empresas, que geralmente são pessoas jovens, eu falo, olha, para você não sofrer o que os 50 mais sofrem hoje, quando você tiver essa idade, comece a contratar esse pessoal, porque depende muito da sua ação hoje. Então, a gente tem que
nem que seja para olhar para nós, né, mas precisa pensar nisso, porque se eu não quero sofrer o preconceito quando eu tiver essa idade, eu não posso fazer esse preconceito hoje. Né? Então, é um preconceito que não faz sentido porque não dá para dizer uma minoria. Né? Então, é uma reflexão importante aí, porque as pessoas não acham que vão envelhecer. Né? Então, a Maturity Jobs, a gente quer realmente mudar essa forma de olhar que o mercado de trabalho tem para as pessoas mais maduras e fazer com que essas pessoas também mudem a sua forma de olhar para o trabalho. Como eu falei, pensar nas novas formas de trabalho, a economia compartilhada, a tecnologia. Eu digo sempre que essas pessoas têm que ver a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira, porque muitas pessoas falam, não, porque isso não é para mim, não, porque se precisa trabalhar com tecnologia, isso não dá, porque isso é só para jovem. Não, muito pelo contrário. Como eu falei, Uber, Airbnb, todas essas plataformas, elas só foram possíveis de funcionarem como são hoje em função da tecnologia, e elas abriram muitas portas para as pessoas mais maduras, para todo mundo, né, no geral, mas que não faz diferença quem você é. Então, esse é o nosso objetivo. É um desafio muito grande ainda, isso que a gente tem feito, né, mas a gente sabe que precisa ser feito, precisa ser falado, porque é uma tendência e é um assunto que não dá para fugir. Então, o recado acho que era esse. Obrigado. Delicioso, delicioso. Interessante porque um empreendedor que fala também de posicionamento, engajado, super engajado, fala de políticas públicas, fala de uma visão de agora, de impacto, de necessidade de mudança. Quanta a necessidade que temos de mudança no mundo. E, de novo, que idade você tem? 35. 35 anos. Quantos... Nós, brasileiros e na América Latina, quantas pessoas precisam disso? Porque essa mudança vem muito rápido. Ele mostrava em 25 anos, mudou muito. Eu estava olhando recém no celular a expectativa de vida do brasileiro no ano 2015, segundo o Banco Mundial, era 76 anos. E com as distintas descobertas de medicina e tudo, vai sendo muito mais longevo. Sua avó, justamente, falou 82 anos, é já algo mais comum. Então, como a gente se vai preparando isso? Parabéns pela iniciativa. E a necessidade de a gente já pensar, não só como empreendedor, sino também como empresa, também como políticas públicas. Eles já estão procurando o que se vem fazendo em outros países para tentar levar um espaço que não está fazendo as políticas públicas, para tentar dar uma solução para esse segmento que vai ser ativo até 80, 85 anos. E como se prepara para isso? Parabéns. Agora vamos a passar, se Deus quer, com Luiz, para que ele vá falar justamente como está o mercado e a startup que há uns tempos que já está trabalhando, 2, 3 anos, e como está preparando para essa mudança também do mundo. Luiz? Olá, obrigado. Sou quase maduro. Maturi, quase maturi. E é engraçado, estava a ouvir a conversa, a explicação. Eu não sei se me entendem, eu vou tentar falar devagar. Okay? Eu podia falar assim brasileiro, com pronúncia, mas depois ia ficar estranho. E é engraçado porque a nossa abordagem é muito para os jovens, muito para os estrangeiros, e acho que vou daqui com um desafio. Bom, falando então do projeto, que é Talent Portugal, nasceu há 2 anos, nasceu em Portugal e no Porto, de onde eu sou, e primeiro começando por mim, como dizia o Morris, há sempre uma história pessoal por trás dos projetos, especialmente os projetos de empreendedorismo. Eu sou de Guimarães. Guimarães é uma cidade ao norte do Porto, no norte de Portugal. É uma cidade histórica, antiga, nós chamamos-lhe o berço de Portugal, que foi aí que começou a reconquista portuguesa. Quando quiserem vir a Portugal, tenho muito gosto em vos receber. Falando então da pessoa, neste caso da minha história, eu realmente formei-me numa área que não é, quase que diria sexy, pelo menos em Portugal, que é engenheiro florestal. Mas para que é que tu foste para isso? É a pergunta que me fazem. Entretanto fiz um MBA, gosto muito na área, se calhar é o meu hobby, confundi o meu hobby com a minha atividade profissional, e a certa altura mudei então para a gestão e tive, mais próximo, ok. E depois estive na Altran, uma empresa de consultoria, IT, um setor que é o que está a dar, em 2000.
depois estive na Reddit, numa área, que é uma empresa portuguesa, na área de call centers, centros de serviços, e depois estive vários anos na Schneider Electric, que é uma empresa francesa, na área de produtos elétricos. E então saí, basicamente em 2015, e foi aí que surgiu um desafio quase maduro, que é, então, o que é que eu faço? O que é que eu sigo ali do cardápio, não é? Vou voltar a trabalhar, se calhar os salários já não eram tão bons, estávamos em crise, vou lançar um projeto e no fundo foi se calhar o coração que falou mais nessa altura, e a minha mulher, a minha esposa acompanhou-me, felizmente, e lancei aquele projeto onde eu neste momento tenho o prazer que eu tenho a trabalhar, que nunca tive tanto. Acho que sempre tive prazer, mas estou no momento máximo, como acredito que também estejas. E então lançamos a comunidade Talent Portugal. Então o que é a Talent Portugal? Ou como é que surge? Esta fotografia não é a minha família, não conheço, mas surge de algo que aconteceu uma vez na empresa na Altran, estávamos em 2002. E eu reparei que estava a ver fotografias dos participantes de um casamento de um colega e que uma grande parte, ou talvez até mais de metade, de quem estava na fotografia eram colaboradores da empresa. Fala-se muito da dicotomia, da separação entre trabalho e vida familiar e pessoal. É evidente que não devemos levar os problemas pessoais para os problemas profissionais para a vida familiar. Mas o que é verdade é que a realidade das empresas é um ecossistema humano. As empresas, antes de mais, há um termo que se usa que é organizações, que é uma expressão que eu pessoalmente não percebo, é tecnicamente correta, mas no fundo as empresas são comunidades humanas. Nós partilhamos a nossa vida, as nossas tristezas. No fundo, as empresas são feitas de pessoas que, em última análise, são crianças, que têm sentimentos. A parte técnica é um pressuposto. Aquilo que mais incomoda ou aquilo que é motivador numa empresa são sentimentos como a confiança, a autoestima, a motivação. Bom, e é no fundo este é um dos primeiros pressupostos do projeto. É que as empresas são humanas. E é esse lado humano que nós queremos mostrar aos potenciais candidatos. Por outro lado, também, quando estive na Altran, que foi uma escola muito interessante, estamos a falar em 2000, assisti ou comecei a perceber-me de um paradigma novo, que é, se antes a relação, pelo menos estou a falar da realidade portuguesa, que era, que sorte ter arranjado um emprego, a empresa é boa, temos 20 candidatos, a empresa selecionou aquilo, quase que parece que estamos a escolher, desculpem a expressão, gado, não é? Mas nesta altura já começava a haver uma necessidade muito grande de talento. Ou seja, o que era mais importante, e agora na nossa realidade está cada vez mais forte, não era vender produtos ou serviços, era ter o talento. Estamos a falar principalmente na área tecnológica e no IT. Portanto, toda a comunicação da empresa era feita muito mais para captar talento e para se promover a empresa, neste caso através de um projeto que era muito atraente para os candidatos, do que propriamente estar a vender os serviços. Portanto, estamos a falar de dois conceitos, a questão humana e a questão da atração dos candidatos. O que é que aconteceu e tem vindo a acontecer, e estamos a falar da realidade portuguesa. Estão a vir centros de serviços globais para Portugal. Neste momento há uma... Eu estou aqui a tentar rodar, a ver se consigo ver as pessoas. Infelizmente, se calhar não consigo estar tanto com este lado. Mas o que é que acontece em Portugal? Nós tivemos uma crise forte em 2008, 2011, que aumentou muito o desemprego. Chegamos a ter 17% de desemprego, o que para Portugal é elevado. E, entretanto, fruto de um problema, nasceu uma oportunidade, que foi, começaram a surgir muitos centros de serviços de empresas, normalmente europeias, a montar centros de serviços em Portugal, para servir a Europa e também a América e, em alguns casos, o mundo inteiro. Dando exemplos, ali o primeiro, o da direita, em cima, o BNP Paribas, já tem cerca de 7 mil pessoas em Portugal. No fundo, os centros de serviços de back-office do banco estão instalados. Ou o terceiro da direita, não sei se tem... apontador, eu não posso, gostei muitos. A Natixis lançou agora no Porto uma operação de 600 pessoas também. E vários outros exemplos.
Isto gera um paradoxo, o paradoxo dos recursos humanos, que é, por um lado, empresas com uma necessidade enorme de recursos humanos que não têm visibilidade, e por outro temos recursos humanos disponíveis. Nós falamos nos jovens com uma geração qualificada que nunca esteve tão bem preparada e que teve de emigrar. E é a partir também deste novo paradoxo que nós lançamos o projeto. E surgiu em 2000 já estou maduro, ora bem, em 2016, portanto há quase 2 anos, em 25 de outubro, e lançamos o conceito da nova plataforma de atração de talento. Achei interessante o que disse aqui o Morris, que falava também da questão dos eventos. Para nós é muito importante que esta plataforma seja física, ou melhor, digital e física. E não, ainda que o social e as redes sociais têm um papel muito importante, nós sentimos que é muito importante as pessoas encontrarem-se, e às vezes é isso que faz a diferença. E desde o início que temos sempre eventos. Este é um primeiro encontro que foi realizado no lançamento. Temos aqui representantes de universidades, de empresas e de estudantes, neste caso, que é a área onde temos maior fontes de talento. Lançamos no início logo um evento que nós chamamos International Job Fair, porque no fundo respondia e responde a uma necessidade do mercado. Estes centros de serviços precisam de nativos estrangeiros, e no caso do Porto havia a necessidade em operações de falantes de dinamarquês, holandês, belga, italiano, e não conseguiam encontrar pessoas. Por outro lado, temos muitos estudantes estrangeiros nativos que não sabiam que em Portugal havia oportunidade para eles. Isto também mostra uma questão que nós ainda sentimos, e falámos ontem, que é ainda há, nesta questão do mercado de emprego, do mercado de trabalho, muitos pontos escuros, há muito talento escondido. E o mercado ainda não funciona de uma forma tão eficiente. O que é verdade é que tivemos um sucesso muito grande. Foi impressionante ver, naquele caso, como é que uma cidade pequena, qualquer cidade é pequena perante São Paulo, mas tivemos tantos estrangeiros presentes na altura. Para a nossa realidade, tivemos 400 estudantes estrangeiros de 67 nacionalidades. A seguir fizemos outra ação que foi muito importante e que está por trás daquilo que eu falava há bocado, que é o Employer Branding. Parece um tema evidente. É marca de empregador, é como é que a minha marca é percepcionada como atrativa para os candidatos. Nós temos, por exemplo, há 15 dias estava em Lisboa na Nestlé. A Nestlé vai montar um centro de operações em Lisboa para 600 pessoas. É uma marca muito forte, mas quando alguém pensa na Nestlé, pensa em produtos alimentares ou o que for. Não pensa o que é trabalhar na Nestlé, que pode ser algo muitas vezes completamente diferente. A Adidas, que é nosso cliente, dizia que só recebia candidatos do marketing, mas o que eles tinham eram pessoas da área, precisavam era de financeiros e contabilistas. Está aqui um problema de percepção. Este evento correu muito bem, fizemos no Porto e em Lisboa, que são as 2 maiores cidades de Portugal, e que responde a um desejo, a uma necessidade, a algo que os responsáveis de recursos humanos sentem que não dominam. E, inclusivamente, dentro das empresas, começa a haver um cruzamento entre os recrutadores e os marketeers, que muitas vezes falam até linguagens diferentes. É uma área diferente. Mas, entretanto, fizemos outro projeto, e isto tudo tem uma lógica, que foi junto da Prefeitura, não é? Aqui diz Prefeitura do Porto, a Prefeitura sentiu a necessidade de que estava a atrair investimento, empresas que recrutavam muita gente, e a atração de investimento hoje em dia, mais do que fazer uma fábrica ou um empreendimento físico, o fator crítico às vezes são os 10 engenheiros que são precisos para um grande investimento. Mas a Prefeitura não estava a ter, sentia que a parte do talento, que era muitas vezes o fator diferenciador, era algo que não desconhecia. Então fizemos um mapa, no fundo, assim, de uma forma resumida. O grafismo não é tão bonito aqui como o da Maturi Jobs, mas tenho de arranjar um designer. Do lado direito temos a procura essencialmente em 4 áreas: a área de IT, de engenharia, de finanças e de apoio a cliente. E fomos perceber como é que funcionava a procura. E depois fomos ver onde é que vêm os recursos humanos para as empresas. Vem, em primeiro lugar, a cadeira, é o mercado de trabalho que já existe, os empregados.
Depois temos ali um fenómeno que são os imigrantes, são portugueses que foram para fora e que agora querem voltar. Temos ali todo o ecossistema do ensino superior. Temos aquele bonequinho azul que é os desempregados, onde estão muitos dos tais maduros, e temos os estrangeiros. E foi estes mercados que nós procuramos endereçar. Eu não vou mostrar aqui, isto tem muita informação interessante, mas só para dar uma ideia, os perfis mais procurados são o developer, aquilo que eu falei há bocado, a engenharia, a área de contabilidade e línguas. Isto depois na área dos maduros, e cruzando os temas, o que é que uma área tem a ver com a outra. Por exemplo, na área de apoio a cliente, nós fizemos neste inquérito uma pergunta a saber quem é que estava disposto a contratar profissionais com mais de 40 anos. E tivemos uma resposta de cerca de 70% das empresas diziam que sim. É evidente que entre a vontade, o que dizem e o que fazem, não é? Mas sentíamos exatamente que eles diziam que, e isto é quase um problema das empresas, é a elevada rotatividade dos jovens. Os jovens querem, como dizia, experiências. Os mais velhos são mais maduros, têm mais calma e não rodam tanto. E isso é muito importante. Também vimos a questão dos estrangeiros. E eu falo desta questão dos estrangeiros porque, neste momento, estamos a ter uma afluência enorme de brasileiros a Portugal. Eu, enquanto LinkedIn, estamos sempre a receber contactos. Já tivemos fluxos de brasileiros a virem para Portugal com um tipo de imigração em 2000. Depois, em 2008, foram portugueses que vieram para o Brasil. Agora começam brasileiros a vir para Portugal. É a nossa história e ainda bem que é assim, porque podemos nos ajudar. Nós somos 5 vezes, não, bastantes vezes mais pequenos, não é? 20 vezes, não é? Não venham todos, não é? Mas o que é que nós sentimos? Que as empresas já contratam 11% de estrangeiros, e isso é um fenómeno em crescimento, e que os brasileiros é uma grande oportunidade para Portugal. Há questões culturais, há questões até no próprio recrutamento que não são fáceis, mas é uma convicção pessoal. Nós estamos com muita falta de pessoas em algumas áreas, é evidente que o desemprego continua, e os brasileiros, pelas questões culturais e linguísticas, são uma grande oportunidade. Por exemplo, no ensino superior, que é o fenómeno mais forte, se calhar não conseguem ver, mas fizemos um levantamento exaustivo das universidades do Norte e em 10 mil estrangeiros, para um painel da mostra, 40%, 4 mil são brasileiros. E isto é muito positivo porque é um primeiro passo da integração de brasileiros em Portugal, que numa segunda fase vêm para o mercado de trabalho. Depois temos muitas outras línguas, nomeadamente Espanha, Itália, Polónia, que temos muitos polacos. E pronto, as recomendações finais na Câmara foram de criar um conjunto de medidas. Ou seja, isto tem também a ver com uma componente social do projeto, ainda que não seja o principal. Entretanto, uma iniciativa que fizemos e que temos uma revista... Está ali na mesa para quem quiser ver. Parece estranho fazer uma revista no mundo digital, mas foi-nos indicado pelas próprias universidades. Ou seja, foram as universidades que disseram que, independentemente de haver o digital, era bom ter uma revista. E as revistas continuam a vender. Distribuímos 15 mil revistas a candidatos. Podem ver ali as várias distribuições. Fizemos primeiro um evento que foi juntámos, e correu muito bem, empresas com universidades. Este ano queremos juntar com outras entidades para que as empresas conheçam diretamente a fonte de candidatos e, no fundo, é uma revista que promove as empresas, porque na perspectiva de que os candidatos, apesar de tudo, conhecem pouco sobre as empresas. Entretanto, já tínhamos lançado uma fase, digamos, inicial e vamos relançar, não está online, mas depois convido-os a visitar o site. O site será a plataforma base. É aí que nós queremos apostar e queremos ter, digamos, a fonte principal de receitas. Será talentportugal.com e o objetivo é mostrar as empresas e os eventos. Isto é um buscador, não vou aqui mostrar, tem filtros. Realmente nós verificamos, é engraçado, estamos a ver a concorrência e que tipo de projetos semelhantes é que existiam. Existem projetos universais como o LinkedIn, que tem uma abordagem ligeiramente diferente. Existem alemães. Eu, francamente, nunca tinha estado bem no mercado brasileiro e realmente tem projetos muito bons cá no Brasil. O que é diferente no nosso projeto? É que nós queremos... Não temos classificações das empresas. É um dado que é muito americano, em geral. Em Portugal a nossa cultura não convive tão bem, as empresas não gostam de ser avaliadas e muitas vezes os colaboradores têm algum receio de se exporem.
O que nós queremos é promover, é porque é que eu vou trabalhar naquela empresa. E temos também uma vertente de calendário de eventos de emprego. Estranhamente, em Portugal não temos uma lista onde eu sou o candidato, eu gostei da PwC, onde é que eu vou conhecê-la pessoalmente? Em que eventos, seja feiras de emprego, feiras profissionais, eu posso encontrar, ou até um fenómeno que cada vez há mais e que se associa ao digital, que é Open Days. Cada vez mais há Company Open Days. E as empresas têm vontade de abrir as portas e os candidatos querem conhecer fisicamente. Vamos também criar aqui a plataforma. Isto é uma company page, que no fundo tem a informação agregada, julgo que não é uma realidade, não é uma novidade cá, tanto, mas no fundo é um primeiro passo para eu conseguir ter os conteúdos essenciais da empresa. Eu ontem, até em conversa aqui com um amigo meu, que está aqui, o Alex, um português já paulistano, para tentar conceptualizar de uma forma mais simples o qual é o modelo que está por trás. No fundo, nós queremos aproximar os candidatos das empresas. E as 3 áreas que vamos apostar e que estamos, no fundo, estamos a conhecer o projeto. Não é? Nós um empreendedor não diz é isto e a seguir faz aquilo. Não é? Vai aprendendo, vai percebendo o que é que funciona e é fundamental perceber o mercado e sentir. Não é? O ponto principal são as plataformas, ou seja, são, no fundo, o site, a revista é um add-on e os eventos são importantes. Nós, no caso dos eventos, queremos fazer um grande evento com a Branca Neves, que esteve cá noutra sessão, de juntar, de fazer uma Talent Job Fair, um Job Summit, onde possamos ter as empresas com stands, as universidades com stands e os candidatos a circular. Mas o site será a ferramenta principal. Depois queremos também ajudar as empresas a produzir conteúdos. Isto é estranho, mas as empresas têm poucos conteúdos. Isto também por a razão que eu dizia há bocado, os recursos humanos têm uma forma de estar muito peculiar. Até nesta questão dos maduros, falávamos ontem, muitas vezes são pessoas jovens, pessoas com boa vontade, mas que não conhecem tão bem, que interpretam uma necessidade do seu cliente interno ou externo, mas depois, se calhar aquele maduro, por exemplo, podia ter um perfil perfeito para o cliente, para o chefe, mas eles não conseguem comunicar. Bom, nós aqui na área dos conteúdos, basicamente o conteúdo principal é o vídeo, queremos promover vídeo e fotos, e a terceira vertente é o employer branding. As empresas, e estive há 3 semanas em Lisboa num evento onde falamos sobre este tema, têm muita necessidade de ter consultoria e apoio. Nós estamos a querer criar, ainda vamos ver com uma parceria provavelmente com uma empresa sueca, de termos consultoria para ajudar as empresas a transmitir. Eu estou a falar muito mais do lado das empresas, não é? Porquê? Porque a questão aqui que se põe num mercado em que há falta de talento é as empresas captarem o talento. Se calhar na área dos maduros estamos mais na questão de como vamos promover os candidatos. Okay? E esta imagem mostra um pouco aquilo que nós somos e gostamos de ser. É um ponto de encontro entre a oferta e a procura, mas principalmente entre pessoas das empresas, pessoas das universidades, das associações e os próprios candidatos. E há uma grande felicidade quando as pessoas ouvem e participam. Nós temos ali, vamos lá ver se eu consigo explicar, o terceiro de cima é uma rapariga, não me lembro, uma menina, não? Uma menina, aqui não se pode dizer. Uma menina de alemã que está a dizer que gosta imenso de vir para Portugal trabalhar. O que está por baixo é um indiano que escolheu Portugal, e isto é um caso interessante, porque quem vai... Está acabando? Ok, 10. Quem vai para Portugal, muitas vezes um estrangeiro pode pensar, eu quero ir para Portugal, mas se calhar a Alemanha é melhor, porque ganho mais, gasto mais, mas o delta é mais interessante. Mas na perspectiva de um estudante, que é só custo, pelo menos os pais é assim que veem, o custo em Portugal é mais barato e o ensino é realmente, pelo que vemos do exterior, é muito bom. E este é o indiano que veio para Portugal. Isto é uma forma de captação de talento estrangeiro indireta. E temos aqui toda a nossa... Até já temos um caso interessante que é ali na coluna, são aquelas 3 meninas, que já é captação quase pela atração física, para atrair o menino. Mas, no fundo, tudo são formas de conseguir captar. E, finalmente, para terminar, tem aqui um vídeo
É um vídeo de uma empresa francesa que se instalou em Portugal. É um caso de sucesso, são 7.000 também, 7.000 pessoas, dos quais 4.000 são estrangeiros. E eu pedia, se calhar, a realização, se fosse possível ver o vídeo. O vídeo mostra a realidade de pessoas de vários países virem para Portugal. Porquê? Ok. E há conteúdos nesta área que estão a ser muito inovadores. Por exemplo, um dos conteúdos que estamos a começar a desenvolver é conteúdos de vídeos 360, porque são muito mais imersivos. Outra questão que é muito importante também na comunicação é ser genuíno, e isso é algo que nós procuramos. Há muita comunicação. Vai começar? Ok. Então... My name is Avia Tragner. I am 30 years old. I'm from Germany. I joined Teleperformance 2 years ago as an assistant contact center manager, and I've been recently promoted to contact center manager. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. You're welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? I was in the internet, I was looking for jobs, something abroad, and then I found this job offer from Teleperformance. Who doesn't want to live in Portugal, right? A friend brought my CV to here in an internal campaign called Bring a Friend. So I participated and now I am here. I wanted to come to Portugal, so I had the perfect opportunity to join Portugal and join Teleperformance. For me, it's a great place to work because I can meet people from everywhere. One of the first details that I learned about the company is that over 80% of the managers started out on the phones on the operations floor. Develop their skills within the company is what makes, for me, Teleperformance a great company. The thing that attracted me the most were the big projects, the big client names attached to Teleperformance Portugal. One of the things I wanted was multicultural background, where I can use the languages that I speak. This is the best place to work because it's a multicultural environment. The team is from people all over the world with different professional backgrounds. For a person who comes from abroad, it's normal to have a lot of questions and any doubt about what you will find here. I got picked up at the airport and they brought me to my new apartment. They arrange city tours and they also help us with all the paperwork. The welcome team did everything for me. They made my integration very easy and that was very, very good. One of the most nicest events that I participated with was the TP Cup, which is a huge indoor football tournament. Oh, last week I started my surfing lessons with 3 colleagues and that was amazing. Tried cooking classes, I've gone to the Christmas and summer parties. So these things are very interesting and very motivating for people who work here as well. Well, Portugal, it's beautiful. The Portuguese people are very friendly and everyone speaks English. I really feel like home. I love Lisbon. It's a city full of light. You can find a lot of social and cultural activities for everyone. The weather for me as a Dutch person is obviously a dream come true. I love the weather, it's amazing. The food is very tasty. Portuguese people have a very good way in the kitchen. Amazing food, so many different dishes and oh, I love the Portuguese feijoada. Oh, I like bacalhau brás. For anybody interested in a great challenge, If you want to be part of a fast-growing company, If you are looking for an amazing place to work, I really invite you to have a look at Teleperformance Portugal. Come here and join us. come to Teleperformance Portugal. as soon as possible. You will not regret. We're looking for you. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You can have all you ever wanted. You know you could. Muito obrigado. Isto é só um exemplo, é um contact center. Em Portugal, muitas vezes, há má imagem do contact center, não sei como é cá,
mas é evidente que há diversos tipos de contact centers. Há uns que têm má fama e, infelizmente, realmente não têm boas condições, há outros com muito boa qualidade. Mas o que é importante aqui é perceber o tipo de comunicação que nós queremos promover na plataforma e que é extensível a setores com muita procura, como as tecnologias, na área financeira de contabilidade, na área de apoio ao cliente e engenharia, mas também se estendem cada vez mais a outros setores. Muito obrigado. Perdão, Luís, dentro tinha outro slide onde estavam seus dados da empresa? Bom, isto aqui era, se eu tivesse, são no fundo, se calhar o anterior, este aqui, key points. Isto no fundo se calhar são resumidamente algo que eu penso que fui falando ao longo da apresentação, o que é que são pontos importantes da nossa plataforma. Primeiro, a questão comunidade digital e física, aquilo que falava também há bocado o Morris. A questão para nós é muito importante, que é o candidato encontrar a empresa. É estranho, mas os candidatos têm pouca informação, não conseguem encontrar as empresas. É quase às vezes uma... Eu sinto isso até com os brasileiros que me contactam, tipo, eu não sei onde é que vou, que porta vou bater. E há uma questão que é uma ditadura quase que existe da oferta de emprego. Tudo gira à volta da oferta de emprego. E às vezes muito mais do que uma oferta de emprego ou um emprego, o que eu procuro é uma comunidade, um ambiente, uma cultura. A outra parte é a empresa atrair o candidato, é aquilo que nós falamos, o ser genuíno. É engraçado que nós fazíamos vários tipos de vídeo e temos aqui um vídeo que podem achar, isto parece quase turístico, não é? Será que eu acredito? Será que aquilo é verdade, não é? Nós procuramos muito vídeos que são feitos em eventos, que são quase, ok, vem aqui e diz-nos lá o que é a tua empresa, e que são baratos e são muito mais verdadeiros. E felizmente a nova geração e também os mais maduros procuram conteúdos genuínos, conteúdos que sejam, realmente sintam credibilidade. O nosso modelo de negócio é gratuito para os candidatos e para as instituições. É uma forma também de nós chamarmos essa parte do mercado. As empresas têm sempre a opção gratuita, mas pagam também. Se quiserem ter mais promoção, é aí que está o modelo de negócio, e estou a falar essencialmente da componente do site. E depois a questão de ocupar um espaço. Quem lança uma plataforma digital, uma das grandes questões é ter mercado. Nós temos em Portugal uma plataforma que é dinossáurica, uma plataforma fóssil, que é o Net Empregos, que eu acho fantástico, porque ocupa um espaço. E se eu quero emprego, vou lá, não é? Mesmo que tenha pouca qualidade de imagem. E nós queremos ocupar um espaço. Depois, em termos de iniciativas, o que é que nós vamos fazer no futuro? Qual é o nosso roadmap? O nosso grande desafio é lançar uma plataforma, como já falei, que vai ser lançada no final do mês, consistente. É trabalharmos a oferta do Employer Branding também com mais consistência, fazer parcerias, fazer eventualmente o Talent Portugal Job Summit. Quanto à expansão internacional, foi uma questão, e isto para terminar, que a Carla também nos falou, é assim, nós preferimos ser sólidos e consistentes no nosso país e, eventualmente, se replicarmos o modelo, que é um modelo que tem alguma inércia, demora porque é um modelo digital, mas também físico, não é aquela plataforma que eu monto e num ano estamos ricos, nós já não temos idade para ser excited. E, portanto, o nosso objetivo é ir construindo comunidades gradualmente, país a país, com uma base digital e uma base física. Bom, é isto, espero que seja informação que tenha ajudado. Okay. Obrigado. Obrigado, Luís. A gente tem que pensar que Portugal, como muitas cidades da América Latina, saíram todos os agentes jovens procurando oportunidades para fora. Eles estão tentando tentar atrair de novos talentos que perderam. E agora um dos mercados é justamente o brasileiro e também muitos estrangeiros. Pero a necessidade de cuidar não só as pessoas maturas, os maturos, sino também essas jovens, porque esse talento jovem, esse talento que agora é digital, diverso, com uma velocidade muito ampla, ele muda e precisa outros tipos de experiências rápido. Por isso é bom trazer essa disparidade de divisão dessas pessoas. Essa questão de trazer talento, então, como as cidades se preparam? Não sei se vocês olharam que tudo o que eles estavam mostrando da startup estava o selo do Porto, da Prefeitura do Porto e uma série de universidades. A questão de diálogos, isso é maluco falar em um espaço de diálogo startupeiros, a necessidade de dialogar governos,
ou seja, política pública com empresas e com universidades. Eu já, aproveitando, todo mundo pode perguntar, mas eu, porque sou democrático, vou perguntar primeiro. Isso é um dom de ser argentino, que somos melhores, mas vamos lá. Trazendo isso do gancho de trabalhar com o governo, as questões de parcerias, e você trabalhou muito com dados, que é muito difícil conseguir dados em segmentos que não se tem, ou que se você consegue são muito esquisitos, por falar de alguma forma. Tem parceria, ou vem algum governo, alguma instituição que mexe já com esse segmento que você trabalha para... Escuta, o que podemos fazer em forma conjunta? Como a gente pode pensar políticas públicas? Como pode pensar... tentar de levar essas pessoas para um patamar, uma oportunidade de acá 10, 15 anos? Essa pergunta é para você, se tem essa questão de parceria. E, Luiz, a pergunta é, e eu vou ser muito democrático, qual é o erro que você acha, sendo uma... Se bem mexe com tecnologia, também trabalha muito com RH, eventos e conteúdo, qual é o erro mais comum do postulante brasileiro ou latino de apresentar para fazer sua apresentação por uma vaga? Qual é o erro que você está olhando, ou de contexto? Qual é o principal erro que você puxa e diz, tem todas as qualidades, mas não é o perfil que preciso? Bom, a gente, na Maturity Jobs, não tem, até hoje, nenhuma parceria com o poder público. A gente tem tentado se aproximar. Como eu falei, o governo aqui ainda não está olhando com o devido carinho para essa questão, né? Ainda está só assistindo a população envelhecer. A gente tem falado, por exemplo, com pré-candidatos dessas eleições, se eles vão se interessar por esse assunto, se eles realmente querem abraçar essa causa, porque é um assunto que com certeza vai ser falado muito na campanha, né? Acho que em todos os níveis, mas a reforma da Previdência, todo mundo diz que o próximo governo vai fazer, então esse assunto vai ter que ser discutido, porque em 2014 ninguém falou disso na campanha, né? Agora virou uma bomba relógio, então vamos ver o que vão falar. Mas a gente tem falado com candidatos a deputado e tal, para levar esse assunto. A gente já se aproximou de alguns, porque existem alguns projetos de lei em Brasília sendo discutidos, mas coisas ainda muito incipientes. Então, por exemplo, tem 2 projetos específicos que, apesar de estarem incipientes, estão andando lá em Brasília. Um chama RETA, que é Regime Especial do Trabalho Aposentado, que é um projeto que prevê que as empresas contratem aposentados por meio período, e aí não precisam recolher fundo de garantia, INSS, essas coisas que, se você já está aposentado, não faz sentido, porque hoje, pela lei, quem é aposentado e é registrado por CLT tem que recolher normalmente todos os encargos e não recebe isso de volta. Isso não agrega na aposentadoria. Então tem até toda uma discussão legal sobre isso. Então tem esse projeto, tem um outro de cotas que está no Senado, para empresas serem obrigadas a contratar pessoas com mais de 55 anos, dependendo do tamanho de funcionários, como funciona com pessoas com deficiência, né? Esses projetos, a tendência é que eles evoluam depois de uma eventual reforma da Previdência. Antes disso, dificilmente, mas depois que acontecer, provavelmente o governo vai querer fazer alguma coisa para incentivar as empresas a manter as pessoas trabalhando por mais tempo, porque hoje tem empresas que têm aposentadoria compulsória, então é o contramão do que a gente está falando, né? Mas a gente tem tido dificuldade de realmente ter organizações governamentais olhando para isso. A gente vai participar agora em setembro, vai ter como que chama? Congresso de Envelhecimento Ativo do município de São Paulo. Então, ele é organizado por algumas secretarias da cidade, e o assunto desse congresso principal vai ser trabalho. Então, legal que já estão olhando para isso. Mas a gente, como Maturity Jobs, diretamente não tem parceria, a gente sabe que precisa, para a gente poder realmente mudar esse contexto de forma mais sistêmica, tem que passar pelo poder público. Não dá para a gente querer resolver sozinho isso aqui no Brasil, né? Obrigado pela pergunta. O postulante é o candidato, não é? Eu gostava de poder responder a essa pergunta. Eu quase que devolvi a pergunta.
Porque o que é que acontece? Nós sentimos, por exemplo, no caso de uma empresa tecnológica que tinha contratado 50 brasileiros em 2 meses. E é um caso de sucesso. E, portanto, é uma solução para as empresas. No entanto, estranhamente, não está a haver tanta abertura à contratação. E existem outras questões relativamente à atração de estrangeiros. Em Portugal é mais fácil captar estrangeiros em termos técnicos da Europa, por exemplo, não é? Porque se tem a questão do visto. Há sempre a questão do visto, que é um problema, e o segundo é a questão do alojamento. Nós estamos com um problema muito grave de mercado de arrendamento. Mas há um problema aqui quase cultural ou de filtro. Ou seja, para um recrutador português, não é fácil muitas vezes perceber exatamente o que é que um brasileiro sabe ou não sabe através de uma entrevista. Quando há uma ferramenta técnica, torna-se mais fácil. Portanto, é difícil, se calhar, é uma questão quase de comunicação, que é mais fácil de resolver se o candidato, o postulante, for a Portugal e tiver uma entrevista presencial. Ou seja, respondendo à pergunta, eu diria que o mais importante é ser o mais franco e o mais... como é que eu ia dizer, o mais claro na comunicação do que sabe e do que não sabe. Isso tem a ver com algo na comunicação, não é? Não sei se era esta a pergunta, a resposta que queria. O clássico jeitinho que a gente tem. Por isso, pero além disso, a gente gostaria já perguntar, Cainha tem os microfones. Eu vou fazer uma pergunta e depois passo para lá, pero pode perguntar a Cainha, ela tem o microfone e depois ela passa, qualquer quer perguntar. Vocês estão trabalhando com startups, estão justamente, já estão em um nível de escala. Eu gostaria de saber, já pensando nesse mercado, se você... de onde vem esse investimento para fazer startups, se vem externo? E eu estava olhando a vocês dois. Vocês são uma startup típica, fazem conteúdo, faz evento, é empreendedor, é negócios sociais, faz recrutamento, ou seja, é um híbrido total. Ou seja, eu pergunto, Morris, Luiz, você que é empreendedor, ou seja, que é, em que trabalha e de onde fiz o investimento da startup, se vem de fora, e também essa pergunta para Luiz. Bom, eu acho que como todo empreendedor no Brasil, eu sou meio louco, né? Diria que eu sou uma pessoa maluca que persegue mais do que um sonho, uma causa, né? Acho que o que me move muito durante esses 3 anos, que tem sido constantemente um grande desafio, é um não conformismo, ou seja, eu não me conformo que seja tão difícil e que tenha tão poucas oportunidades ainda hoje no Brasil para pessoas com mais de 50 anos, que têm esse preconceito etário, principalmente no mercado de trabalho. Não dá para acreditar que ainda seja essa realidade que a gente vive hoje, se 1/4 da população brasileira tem 50 anos ou mais, e com 50 anos você ainda é super jovem, tem muita coisa para fazer. Então, por mais que ainda tenha muita barreira nas empresas, eu penso, não é possível que não dá para aceitar nessa situação, então alguma coisa tem que ser feita. Então, já que eu resolvi abraçar essa causa, eu sou o louco que vai tentar fazer alguma coisa, e de alguma forma a gente tem conseguido levar esse assunto muito para a mídia, ter alguns cases, mas ainda é um desafio muito grande. Então, a Mature Jobs é um negócio de impacto social, é uma startup, porque tem uma base tecnológica, né, nasceu pela plataforma. A gente... Então, como negócio social, é uma empresa, um negócio... No Brasil não tem distinção de negócio social e não social, então é um negócio que visa lucro, mas antes do lucro, o nosso grande drive é essa questão do impacto social, que é ajudar as pessoas, né? Então, o foco é nos matures, as pessoas a poderem estar aptas a continuar trabalhando, tendo renda, tendo ocupação, né? E, então, não sei se isso responde a pergunta, mas a questão de investimento, até hoje o investimento foi todo próprio, né? Meu, basicamente. Olha, eu diria que hoje deve chegar aí quase a R$1 milhão já durante todo esse período, e uma coisa que eu realmente quis apostar, né? Agora a Mature Jobs, ela tem um modelo que ela se paga, mas ainda é uma estrutura super enxuta. Também a gente não consegue reinvestir, aumentar. Então, hoje a gente está em busca de investimento, a gente tem falado com investidores, com novos possíveis sócios, para poder aumentar a equipe, principalmente,
para poder investir no que a gente quer fazer. A gente, como eu falei, está desenvolvendo agora a plataforma para as pessoas oferecerem os seus serviços. Então, tem um investimento grande em tecnologia e marketing que tem que ser feito, né? A gente passa por aceleradoras de negócio de impacto social, várias dessas coisas, mas até hoje tem sido difícil conseguir investidor tradicional, porque o investidor ele quer sempre saber qual que é o seu modelo de negócio para saber como que ele vai ter o retorno do dinheiro dele. E aqui no Brasil, principalmente, se você deixa o dinheiro no banco, ele vai render bastante. Então, dificilmente aqui os investidores investem muito no risco. Então, como o próprio modelo de negócio da Maturity Jobs é algo que está em validação, já passou por mudanças, então no começo o foco era muito nas empresas, e hoje ainda as empresas podem publicar vaga de graça ou elas pagam para ter serviços extras, como ele falou, para ter uma promoção, acesso ao banco de dados, essas coisas. Mas a nossa maior receita hoje vem, na verdade, de cursos e eventos feitos para as pessoas. E a gente percebeu que o modelo de negócio tem que estar focado nas pessoas, porque as pessoas que estão precisando do nosso serviço. Para as empresas, isso ainda é um plus, não é uma necessidade. Então, a gente também está pivotando isso. Então, o investidor ele fica lá, não, então, quando você tiver com o seu modelo redondinho, receita recorrente e tal, você vem falar comigo. Então, é esse desafio, né? A gente conseguir andar sozinho, porque hoje também não tenho mais dinheiro próprio para investir, mas já tem muita coisa construída. Tem que testar novos modelos, porque tem que ter uma sustentabilidade, uma autossustentabilidade financeira, porque não é uma ONG, nem esse é o objetivo. Eu acho que já respondeu. Disse exatamente aquilo que se passa connosco. Ou seja, os nossos financiadores são os nossos clientes, quem acredita no projeto e quem realmente tem necessidade e paga. E tem sido assim. É evidente que é mais lento. Relativamente a investidores, por um lado temos sempre o receio que eles venham subverter o modelo, por um lado, e por outro, nós não estamos maduros, não é? O nosso negócio ainda está a ser descoberto e, portanto, se calhar às vezes até temos receitas mais de ações colaterais, que não pensamos que sejam o nosso negócio, se calhar temos mais receitas com eventos, por exemplo, ou até com a revista, quando o que plataforma será o nosso objetivo. Vamos tentar que seja o mais tarde possível, sabendo que demora mais tempo. É verdade que financiamentos aceleram, mas também, sendo o nosso um projeto também com um cariz social, temos receio que depois possamos ser orientados para modelos que não são os que nós queremos. Pouco isso. Eu ia passar o microfone, mas eu queria fazer uma pergunta primeiro. Eu acho Eu perguntar primeiro para você, Maurício. Eu queria saber, assim, em termos de sustentabilidade da tua empresa mesmo, né? Quem se candidata, quem quer participar do... Eu vi que vocês têm as vagas disponibilizadas, mas quem vai participar dos cursos, tudo isso é pago, é isso? Os cursos, sim. Para se cadastrar na plataforma e ver as vagas, candidatar às vagas, isso é gratuito. Para fazer cursos, participar dos eventos, isso é pago. E aí a minha outra dúvida também é em relação a que tipo de cursos que são demandados para vocês, porque é uma coisa interessante até, né? Até pelo perfil de profissional que está mudando. Né? A gente tem feito bastante coisa sobre empreendedorismo, atualização tecnológica, né? Novas formas de trabalho, como eu falei, economia compartilhada. Tem cursos mais voltados para quem quer recolocação, então uma questão mais de currículo, entrevista, apesar desse não ser o nosso foco. Nos cursos a gente quer realmente trazer novas formas de trabalho. E a gente tem feito também muitos processos que são quase que coach em grupo, para as pessoas poderem olhar para dentro, olhar para si. O grupo tem uma questão muito forte da troca que gera entre as pessoas, né? Mas para as pessoas repensarem sua vida pessoal e profissional e pensarem em novas possibilidades, novas carreiras. Então, tem muita questão da orientação também, individual, mas principalmente em grupo, que tem um peso especial. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente está seguindo. Não coisas muito técnicas, porque a gente pode indicar cursos de terceiros. A gente faz algo que seja mais voltado para esse público especificamente. Legal, obrigada. Para os dois, não existem linhas de crédito para dar um apoio para essas iniciativas?
Boa pergunta. Aqui no Brasil tem muita coisa. A gente estava até falando ontem no jantar sobre participação em concursos. Do governo mesmo tem pouca coisa, pelo menos voltado para essa nossa área. Já participei de algumas coisas, mas que deem crédito de fato é mais difícil. Tem concurso, por exemplo, a FAPESP, FINEP, esses órgãos eles têm muitas coisas voltadas para startups, mas geralmente eles aportam dinheiro em algo que já tem um modelo validado, né? Porque também não colocam uma coisa que seja totalmente no risco. Então a Maturity Jobs até hoje não teve, a gente também não participou muito desse tipo de processo, mas nunca teve esse tipo de ajuda, mas tem alguns programas que não diria que não são créditos, mas de concursos para fomentar startups. Muitas vezes eles aportam dinheiro, às vezes sem custo ou com um empréstimo, mas existem diversos programas, inclusive privados também de grandes organizações, que não são exatamente como linha de crédito, mas sim como fomento a startup, principalmente inovação. São coisas que são abertas muito mais para quem mexe com tecnologia e novas tecnologias. Então eles perguntam, mas o que você usa? Inteligência artificial, blockchain, big data, esse tipo de coisa. Então se você é uma plataforma que usa tecnologia, mas não uma tecnologia super inovadora, também fica mais difícil. Em Portugal também há muitos apoios à instalação de startups, é algo que está na moda. Mas nós temos um pouco aquilo que falava também o Morris, que é o modelo não está maduro para nós podermos... É estranho porque muitas vezes fala-se em promover ideias, não é? Nós já somos mais que uma ideia, somos algo já consistente. Mas é difícil perceber o que é uma ideia, se é uma coisa fantástica que vai resolver um problema, ou como um processo nosso que não é inovador, mas está num mercado tradicional. Portanto, não é, ou seja, neste momento o nosso foco não é obter a linha de crédito, é muito mais poder concorrer a prémios que nos deem visibilidade. Por isso que para nós é que é importante, uma vez que o nosso ferramenta principal é a comunicação. Portanto, é aí que nós estamos a apostar e é aí que vamos continuar. Enquanto não lançarmos a plataforma, também não queremos nos candidatar ou ter demasiada exposição. Só a partir do momento em que o site estiver efetivo e estiver sólido, é que preferimos então abordar eventuais tanto prémios como financiamentos. Então, já temos uma filhinha aqui, só um segundo, por favor. Por favor, eu queria começar com um beija-passo ao Sérgio. Nessa vasculhada pelo mundo que nós fizemos de outras startups vinculadas a trabalho, as mais inspiradoras, nós não encontramos algumas que pudessem ser vistas como benchmarks por vocês. Eu não sei se vocês têm esses benchmarks. Vocês têm algum país ou alguma iniciativa de referência até para aprender com as bobagens e acertos deles? Respondo. Sim, existem e estamos sempre a ver, e até nesta área do digital há sempre aquele receio, quase um stress, que é quando é que vai surgir alguma coisa parecida com a nossa e que já vai ser melhor, e estamos sempre a ver e a espreitar. Assim, eu diria que exatamente igual ao nosso não existe. Existem, por exemplo, no Brasil existe uma plataforma muito bem feita que é a Love Mondays, que foi comprada pela Glassdoor e que tem áreas semelhantes. Temos depois o LinkedIn com outro tipo de abordagem. E na Alemanha existe uma plataforma que é Kununu, é um nome estranho, é austríaca, uma empresa austríaca comprada pela Xing, a Xing, que é concorrente da LinkedIn. Ou seja, exatamente igual não existe. E aquilo que não têm realmente é a parte física. São digitais. É uma tentação para uma plataforma, pelo potencial de crescimento de negócio, só por apostar no digital, porque tem uma escalabilidade mundial. O nosso modelo, como eu dizia há bocado, tem mais inércia, portanto é necessário juntar as pessoas, fazer eventos, mas acaba por ser aquilo que eu acho que é o nosso fator diferenciador. No nosso caso, até existem benchmarks, mas são poucos, assim, casos de sucesso que a gente já tenha visto fora. Tem bastante iniciativa voltada para profissionais maduros nos Estados Unidos, na Europa, Canadá. Por exemplo, no Canadá e na França, o governo tem feito muitas iniciativas para fomentar isso. Nos Estados Unidos tem empresas e ONGs fazendo isso.
no Japão também tem alguma coisa, mas nada assim que tenha se destacado. Até porque tem uma questão cultural, né? Nesses lugares mais desenvolvidos, nos países mais ricos, acho que automaticamente, né, por toda essa questão que a gente falou, os profissionais mais velhos já são mais valorizados do que aqui. Então, a necessidade de ter uma coisa muito específica para isso é um pouco menor também. Não quer dizer que eles não tenham esse desafio, mas lá é mais comum você ver, na Europa e nos Estados Unidos, pessoas mais velhas trabalhando em qualquer lugar. É muito mais comum do que aqui, né? Um grande case que todo mundo percebe é a Disney, né? A Disney, em todos os lugares lá, principalmente atendimento a cliente, você tem pessoas realmente de idades super avançadas e lá super felizes. E aí, falando dos Estados Unidos, o maior benchmark que a gente tem, acho, é a AARP, que é a Associação dos Aposentados dos Estados Unidos, que é uma associação de aposentados, que tem 36 milhões de associados, então ela é gigantesca. Ela faz grandes eventos, entre outras várias coisas. Ela também trabalha a questão de recolocação profissional, com cursos, com grandes eventos, com plataforma. Então, esse é o nosso maior benchmark. No Brasil, as pessoas até perguntam, não tem ninguém que faça exatamente o que vocês fazem? Não tem, porque também não tem demanda suficiente das empresas, né? Por que a Cato, o LinkedIn, até hoje não fizeram um negócio, um sênior, 50 mais? Porque a gente sabe que as empresas não demandam tanto assim. Tem muito mais procura dos profissionais do que das empresas. Então, acho que essa é a realidade. Fora, é isso. Talvez não tenha necessidade de você apartar tanto assim. Bom dia a todos. Num país onde onde temos várias ausências de políticas públicas em diversidade, em inclusão, é muito louvável ter iniciativas como a de vocês. E agradeço, né, porque logo mais eu chegarei aos 50. Porém, nós vivemos hoje um cenário muito preocupante. Cerca de 30% de desempregos acontecem na faixa de 40 a 45 anos. Hoje nós temos uma realidade de 5 milhões a 7 milhões de pessoas que deixam de procurar empregos porque elas ficam desmotivadas em ver as portas fechadas. E aí eu dou um testemunho pessoal. Tenho 42 anos, passei 2 anos em poder me recolocar dentro de um trabalho. Dentro desses 2 anos, eu perdi 3 oportunidades de emprego. A primeira não foi por questão de idade, mas sim por questões políticas, e 2 questões foram de idade. Inclusive, na minha última entrevista, eu passei por 4 etapas do processo seletivo, passei, e na última etapa, a recrutadora falou, desculpa, o perfil da idade é 35 anos. Então, nós temos que... a minha pergunta ela é muito mais uma provocação. Não existe um trabalho dentro de vocês, que vocês pensem em preparar esses 40 anos aos 50, porque passar 2 anos, como muitas pessoas passam, para chegar aos 50, é uma dificuldade muito grande, né? Então, não sei se vocês pensam num modelo de negócio para trazer um pouquinho antes disso, para preparar e saber que essas pessoas que estão desempregadas hoje aos 50 anos, muitas já estão desde os seus 40 e pouco. Uma boa provocação, né? E a gente não faz hoje, não tem ainda, eu diria, nada voltado para essa faixa de 40 e 50, apesar da gente saber que sofre também muito já a questão da idade, né? Que é mais absurdo ainda, 40 anos hoje em dia é muito jovem, mas a gente resolveu focar, o nosso corte é a partir dos 50 anos. Tem gente que fala, mas por que não é 60? Então, porque pela lei, com 60 anos você é idoso e não sei o quê. Porque a gente percebeu que 50 anos faz uma diferença brutal no mercado de trabalho, parece que você fica invisível para as empresas. Não que com 45 seja mais fácil, não é, a gente sabe, mas senão a gente acabava abrindo para todo mundo, ia ser um site genérico para qualquer pessoa, né? Mas a gente sabe, então a gente já recebeu outros relatos assim. E a gente vem falando com as empresas, sobre as empresas, de alguma forma, a gente ajudar elas a prepararem os profissionais que estão para sair de lá, né? Ou 50 mais, menos, ou enfim, que estão nessa faixa etária que ela está demitindo, ou que estão para se aposentar em breve, que vão, na hora de sair, vão ter mais dificuldade do que os mais jovens para se recolocar. Porque hoje em dia as empresas nos procuram querendo entender desse assunto, muitas vezes a gente faz palestras e tal, mas não querem contratar
por enquanto, né? Então, um trabalho para as empresas poderem ajudar os profissionais que estão dentro e que, a hora que saírem, por causa da idade, vão ter mais dificuldade, é algo que já está no nosso radar. Tá? Agora, para os profissionais que já estão fora do mercado, por enquanto a gente ainda não olha, porque a gente ainda tem tanta coisa para fazer para os 50 a mais, que ainda é um desafio grande, que o 40 a mais o desafio vai ser maior ainda, né? Porque o público acaba sendo muito grande. Então, por uma questão de foco mesmo, a gente ainda não olha para isso, mas a gente sabe que a dificuldade é quase que a mesma. A questão, nós quando abordamos essa questão, pensamos mais realmente nos 40 mais, do que foi uma novidade até de conhecer este projeto da Maturis, abordar a questão dos 50 mais. Mas realmente sentimos um grande problema na questão dos 40 mais, porque estão a meio da carreira, porque têm um mundo pela frente, porque estão no pico de despesas. Muitas vezes os 50 mais sentimos que se calhar já conseguem, no caso português, uma reforma antecipada ou algo assim. Portanto, é realmente um problema e até às vezes é um drama, não é? O que é que nós fizemos? Tentamos perceber isso através do inquérito, perceber qual era, e vimos que há abertura das empresas. Até porque muitas vezes há pessoas familiares dentro de quem recruta que sentem que estão nessa situação. Portanto, há uma consciência social, por um lado, e por outro, há uma percepção de que as pessoas são excelentes em termos de qualidades profissionais. Podem ser caras. Esse, aliás, é o maior problema. Há uma percepção de que alguém de 40 anos é caro, então vou comprar, entre aspas, um barato mais jovem que vai ser ainda transformado. Nós, em termos de modelo de atividade, focámos-nos, ou estamos a focar nos universitários e nos estrangeiros, porque é aquilo que é mais rápido em termos de rentabilização e de sustentabilidade no negócio. Mas queremos atuar sobre os desempregados. Vamos criar comunicações, temos de ainda estudar. É um caminho que vamos percorrer com certeza no futuro. Bom dia a todos. Eu gostaria de complementar a resposta do Luís à sua pergunta de qual é o erro que os brasileiros estão cometendo. Eu diria que é fundamentalmente uma ignorância completa dos europeus com relação ao perfil do trabalhador, do profissional brasileiro. E eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu estou no Brasil faz 3 anos e antes de investir aqui na criação do meu próprio negócio, eu desconhecia também todas as características maravilhosas que me levaram a ficar fã do profissional brasileiro. Tá? Então, existe claramente um problema de imagem. Okay? A competência técnica, como o Luís falou, é fácil. Faz um teste e ou você sabe programar ou não sabe programar, ou sabe ser contador ou não sabe ser contador, não é? Mas há uma característica que para mim é que mais é diferenciadora do profissional brasileiro, que é uma garra, uma vontade de vencer, uma vontade de aportar, uma vontade de empreender, que é totalmente desconhecida na Europa. E aquilo que eu acho é que, assim como de repente no Brasil Portugal passou a ser o país mais maravilhoso da Europa, porque a mídia assim o vende, e é de facto um país maravilhoso, tá? Mas o Brasil também, e as pessoas, o que faz a diferença na minha atividades e no meu sucesso como investidor aqui no Brasil, são as pessoas que trabalham comigo, são elas que me ajudam a atingir os meus objetivos. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, era que alguém convencesse a mídia portuguesa a falar do perfil do trabalhador brasileiro e aquilo que ele realmente tem de diferenciador e que pode ajudar as empresas a terem uma cultura que as faça vencer. Humanidade, humanos, pessoas. Ainda sobre isto, uma das ideias que nós temos é fazer uma feira internacional de emprego em que possamos convidar os brasileiros a irem, a que eles puderem, obviamente, mas vejo isso, muitos brasileiros com essa disponibilidade, a irem fisicamente a Portugal e terem a oportunidade, se calhar num dia ou 2, de contactarem diretamente as empresas para poderem se mostrar e evidenciar. Vemos que há disponibilidade de muitos brasileiros a que eles podem fazer isso e para as empresas é muito mais seguro e se calhar consegue-se colmatar essas questões de comunicação. Meu nome é Carla
Eu sou psiquiatra, trabalho só no sistema público de saúde. Aí eu achei interessante falar essa questão da comunidade, olhar para a pessoa, para o ser humano. Então, eu queria saber, nas suas startups, essa questão da saúde, especialmente saúde mental. E, curiosamente, eu trabalho num pronto-socorro psiquiátrico que chegam muitas pessoas, e algumas pessoas que eu já atendi da teleperformance aqui no Brasil. E tem muitas pessoas adoecidas no telemarketing, né, e que se sentem vistas como robozinho, produzir números, não tem um olhar humano. E a questão da saúde, especialmente saúde mental, em muitas empresas, não é visto, não é prioridade. E muitas pessoas que devem estar desempregadas e que estão querendo se recolocar, a questão da saúde, né, muitas vezes, se eu não estou saudável, eu não vou conseguir trabalhar. Como que vocês estão olhando para essas pessoas que estão adoecidas ou em processo de adoecimento? Sobre a questão da teleperformance, sim, é verdade. Eu próprio trabalhei ou estive ligado a call centers que realmente eram maus locais para trabalhar, não é? Aqui, se calhar, temos muito marketing. Foi mais um exemplo para outras áreas. Mas nós temos áreas onde há muita procura. Isto tem a ver sempre com o equilíbrio entre a oferta e a procura. Em que há tanta necessidade, como no caso do IT, em que mimam, não é? Pode dizer, mimam os colaboradores. Nós temos um caso, uma empresa Farfetch, que é uma empresa que é um unicórnio, onde tem psicólogos que acompanham o estado psicológico dos colaboradores para saber se estão motivados, se têm problemas. Isso já é algo que em algumas empresas, onde há uma necessidade muito grande de que o colaborador esteja bem, já se faz. Agora, é evidente que há outros casos em que isso não acontece. O que eu imagino é que é uma questão de mercado, ou seja, acreditamos que com a necessidade de ter os colaboradores bem, vai haver mais cuidado com essa área, e já existem exemplos. Não sei se respondi, mas... Inclusive, a Teleperformance já contratou pessoas pela Maturi Jobs aqui no Brasil, mas até onde eu sei, está tudo bem lá. No nosso caso, a gente vê a Maturi Jobs também como o nosso trabalho, algo como prevenção de saúde, né? O trabalho, né, a atividade laboral é algo que é um grande instrumento de prevenção de saúde. Se as pessoas estão mais do que gerando renda, estão ocupadas, se sentindo úteis, produtivas, isso faz com que ela esteja melhor, né, de saúde. A gente não tem nada específico para pessoas que estejam doentes, alguma coisa assim, porque já foge também um pouco da nossa expertise, mas, como eu falei, a gente faz muita orientação, né, esse tal do coaching, e a gente vê que tem pessoas que, mais do que coaching, precisam muitas vezes de um auxílio psicológico, né, porque estão nesse momento que eu falei, nesse luto, nesse momento de às vezes, depressão mesmo, e a gente, estruturando melhor essa área, a ideia é que a gente tenha, além de uma rede de coach, de mentores, também parceria com uma rede, alguma organização de psicólogos, psiquiatras, que a gente possa orientar pessoas a procurar esse tipo de profissional, porque muitas vezes, se ela está nesse momento de depressão, não adianta que ela não vai conseguir um trabalho, porque a gente vê relatos, muitos de empresas, falando, olha, a pessoa, o Maturi veio aqui para a entrevista, ele quase que estava pedindo desesperadamente, né, pelo amor de Deus, para me contratarem, de tão desesperado que ele estava para ter aquele trabalho. E isso faz com que isso acaba jogando contra ele, logicamente, né? A empresa até se assusta muitas vezes com essa situação. Então, a gente está muito com esse olhar de como ajudar as pessoas, aquelas que eu falei lá que estão precisando de orientação, né, para, às vezes, indicar para um profissional mais de saúde. Usando o seu gancho da questão da saúde mental, nas questões de trabalho, não sei tanto da saúde, mas sei da autoestima do português. Eu achava que o paulistano acreditava muito nele, mais que o porteño, mas vejo que o português também acredita. Essa autoestima é muito grande também, então é uma batalha de egos. Mas isso é bom, porque quando a gente fala de que as empresas tenham um sentido, a gente tem que ter uma autoestima e também saber que pode fazer isso, seja aos 20 anos, como essa potência de ter, como uma experiência aos 50 anos. Entonces esperemos que esas empresas y las organizaciones y los gobiernos estén acompañando ese sentido para el día
que é agora, daqui a 5, 3 anos, para que seja um engajamento para todo mundo e tenha oportunidades para todas as pessoas, tanto de 40 como de 60, de 70, e que seja muito mais eficiente para todo mundo. Eu vou dar 15 segundos, se quer, de uma última palavra para todos vocês, já agradecendo a sua visita por uma questão de tempo. Agradecendo novamente, eu vou dar 15 segundos para vocês, umas palavras finais como fechamento, e desde já muito obrigado pela presença. Bom, quero agradecer a oportunidade, muito bom poder trazer esse assunto para cá, falar sobre isso, dar essa abertura e, mais do que isso, gerar essa reflexão. Então, acho que a mensagem final é aquilo que eu já falei, né? Que a gente tem que olhar para a população brasileira, as pessoas, de uma outra forma, não adianta só olhar para os jovens, então a gente tem que repensar muito os conceitos que a gente tem enraizados aqui no Brasil e entender que o preconceito etário é um preconceito contra nós mesmos, então não tem sentido. Então é algo que a gente tem que todo mundo aqui, seja de que idade que for, acho que tem que parar para pensar nisso, para combater isso, porque é responsabilidade de todos. E agradeço de novo a oportunidade aí. Eu primeiro agradeço ao Alejandro, à Carla, ao Santander, em nos terem recebido e serem tão simpáticos e amáveis. Agradeço em particular a quem esteve aqui, que está a assistir e que se calhar num sábado dispôs do seu tempo a nos ouvir. Obrigado, espero que tenham gostado. Quanto ao futuro, tem a plataforma talentportugal.com. Em setembro poderão consultá-la e gostava muito que pudessem visitar e divulgar. E se tiverem alguma questão que queiram perguntar, aqui no fim podem se dirigir e terei muito gosto em dar o meu mail, contacto para o futuro. E muito obrigado a todos. A cada vez que a gente organiza um encontro, invariavelmente os palestrantes perguntam, mas qual é o público, né? Quem é que vai? A gente fala, a gente não tem a menor ideia, né? Porque cada vez é um público diferente. Mas, invariavelmente, a gente sabe que é um público super animado, super interessado, como o Luiz bem mencionou, vem um sábado de sol, finalmente, né? Aqui das 11 à 1, depois estica, vai visitar o Farol, mas a gente sente essa energia gostosa e a gente, invariavelmente, sai levitando daqui. Espero que vocês também. Agradeço muitíssimo a presença, agradeço, sobretudo, os nossos amigos que vieram aí compartilhar todas as estripulias que estão fazendo e os sonhos, né? A gente vê sonho concreto, dá uma inspiração. Então, muito obrigada. E queria aproveitar para convidá-los para os próximos encontros. A gente tem esses diálogos startupeiros mensalmente. A próxima edição também será sobre um tema fascinante, que é a inclusão por meio de autonomia, né? Eu acho que todo mundo meio cansado de falar de inclusão, por uma forma que não é autonomia e, portanto, não é inclusão, porque não é sustentável. De modo que a gente reunirá 2 startups muito interessantes, uma embrionária, mas fascinante, chamada Acúmula Social, que atua nas periferias de São Paulo. E o que eles fazem é tentar, por meio das mulheres que têm filhos pequenos e não têm acesso à creche por falta de vagas, transformá-las em recrutadoras de trabalho das empresas próximas a essas comunidades, nas suas comunidades. Então, elas conhecem todo mundo e elas vão tentando fazer esse casamento. É muito interessante como proposta. Está começando, a gente está torcendo bastante. E um caso já bastante consolidado, que virá do Chile, de uma startup chamada Algramo, feita por 3 engenheiros que moravam, enfim, no centro de Santiago, foram fazer um trabalho de conclusão de curso na área periférica de Santiago e descobriram que pagavam, em média, 40% mais das suas compras mensais no mercadinho da esquina, como é o hábito, né? Então, falavam, mas que maluquice, porque quem menos tem dinheiro paga mais. A gente conhece essa história. E, ao final, eles resolveram, então, construir uma maquineta que funciona como uma maquineta de reposição, tipo uma vending machine normal. E a pessoa chega com seu potinho e tem o refil, como a gente fazia, né? Não tanto tempo em São Paulo, vai ao supermercado, compra 1 quilo de feijão com a pazinha, etc. Mas é feijão, é detergente em pó, é o que a gente puder imaginar, porque eles negociam diretamente com os fabricantes e a margem é repassada para o mercadinho, que a repassa para o consumidor. Então, é um projeto maravilhoso, que já ganhou, inclusive, outros países da América Latina e foi uma das 5 startups selecionadas pela Expo Dubai para apresentar-se lá, das 5 latino-americanas. Então, a gente está muito contente em trazê-los para cá. Será dia 25 de agosto, nesse mesmo horário, das 11 à 1. E, entremeando este projeto de diálogos startupeiros, a gente tem um chamado Meu Futuro é Agora, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, né? O futuro já é agora. E a gente trará, dia 11, portanto, daqui a 2 sábados, 2 pessoas que representam uma habilidade das mais preciosas para o futuro, que é a inteligência social.
e virá o Dr. Eugênio Scanavino, que é um paulistano radicado há muitos anos, há décadas, na Amazônia, e tem um projeto belíssimo chamado Saúde e Alegria, que surgiu por ele ter constatado que, na verdade, as crianças e os adultos também morriam por questões básicas de cólera, enfim, por tomarem água do rio poluída. E esse projeto se baseia no lúdico, para ensinar questões básicas de higiene a essa população. Um projeto muito bonito, que tem resultados incríveis. E, em Dobradinha, uma pessoa que tem um perfil muito próximo, mas muito diferente, que é o Júlio César Lima, que virá do Rio. Ele trabalhou durante muitos anos como faxineiro, muito jovem, nos prédios da Zona Sul do Rio, e ficava pegando as revistas que eram descartadas, revistas de moda, e falava, mas cadê o resto do Brasil aqui? Né? Porque eu não estou vendo, só estou vendo escandinavas aqui, as modelos. E ele resolveu, então, botou na cabeça que ele abriria a primeira produtora de moda nas periferias do Rio de Janeiro, e abriu uma produtora chamada Jacarezinho. E essa produtora já lançou várias modelos brasileiras de todas as cores, em outros países, inclusive. Então, é um caso incrível de duas pessoas que resolveram mudar o mundo, né, a partir do seu mundo, e, portanto, o nosso mundo idem. E será dia 11 de agosto agora. Espero que apeteça a proposta, venha o convite e vocês compareçam também. Pois não. Preciso falar. Eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso amigo português, dos elogios que ele fez para o brasileiro, que eu achei, assim, incrível. É gostoso, né? Dá um carinho no coração, né? A gente sai levitando mais ainda, Alex, 1 metro mais, assim, mais ou menos. Muito obrigada pela presença. Convido a visitarem o Farol, a reverem. A gente está num dia maravilhoso para o Mirante, mas a exposição do Adoniran Barbosa, inclusive, abriu agora esta semana e está um show. Então, espero que vocês curtam também. Obrigada, bom fim de semana. Sou o Sérgio Ricardo Serrada, economista. Na verdade, o conjunto do tema ele é muito interessante e aquilo que até comentei na pergunta, a ausência de políticas públicas para algumas questões nacionais, ela já atrai os participantes para eventos desse tipo. Na verdade, eventos como esse, eles são uma verdadeira construção. Eles são inspiradores e transformadores. Então, já é o segundo evento que eu participo. E você sai daqui motivado e você sai com uma outra perspectiva de querer fazer melhor ou buscar algo melhor para você. Então, são eventos como esse que realmente, de uma maneira prática, trazem a nós uma nova perspectiva e saber que muitas vezes as mudanças também podem acontecer pelas nossas iniciativas. Não precisar esperar alguma iniciativa de terceiro, porque inspira. Certamente, no dia 11 de agosto e 25 de agosto estarei presente para essa troca, para esse aprendizado e principalmente para me tornar uma pessoa mais inspirada. Eu sou Luís Sotomayor e represento a startup Talent Portugal. Eu gostei muito do caráter humano, da proximidade física, da vontade das pessoas quererem conhecer novas experiências. Foi uma experiência muito gratificante. Para nós é muito importante ter visibilidade, portanto é muito bom podermos participar neste tipo de eventos para que nos possam conhecer melhor. Foi a primeira vez que trabalhamos com a Garimpo Soluções e foram, primeiro, muito acolhedores, muito simpáticos, sempre preocupados em que estejamos bem, prepararam-nos muito bem para o evento, para o que ia acontecer e venho daqui com uma sensação de que cumpriram muito bem esta tarefa. Meu nome é Morris Litvak, sou engenheiro de software e sou fundador da Mature Jobs. O que eu sempre gosto é a interação com o público, né? Então foi muito boas as perguntas, reflexões, então provocações. Por que vocês olham para as pessoas a partir dos 50 anos, não dos 40, que já é difícil? Se vocês têm apoio do governo, então isso eu gostei muito, porque estou acostumado a fazer apresentação, não costuma mudar muito, mas as perguntas que vem a gente nunca sabe. Eu achei que foram muito boas, assim.
Foi a primeira vez, foi ótimo, fiquei super à vontade. A gente teve a oportunidade de se conhecer um dia antes, trocar uma ideia, então eu cheguei aqui e já estava tranquilo, né? Não é aquela tensão de o que eu vou fazer, com quem eu vou falar. Então foi ótimo, fiquei super à vontade, gostei muito do formato e parabenizo muito a equipe porque criou um ambiente super acolhedor e informal, que foi super legal para o papo rolar também, super bem.